E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com um resumo semanal das emoções finais da novela Coração Indomável, de 15 de novembro a 19 de novembro de 2021. Nesta semana, Afonso pinta um quadro de Maricruz nua. Aníbal assassina Afonso e Otávio encontra Afonso morto. Otávio acaba sendo levado para a cadeia injustamente, e Maricruz, para defender o amado, se entrega no lugar dele. Maricruz se reencontra com Carola no presídio de mulheres. E José Antônio irá sofrer um acidente e o cavalo acabará o arrastando e ele correrá risco de ficar paralítico. Saiba disso e muito mais a partir de agora. Mas antes, peço a vocês que se inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Vamos lá! Segunda-feira, 15 de novembro. Afonso já está em casa e na mesa. Ele comenta com Maricruz, Clementina e Mercedes que um apaixonado o visitou e o ameaçou de morte. Doris conta a Otávio que contou a Bartolomeu sobre eles. Afonso fica conversando com todas na mesa. Doris diz a Otávio porque está daquele jeito e não está feliz. Otávio diz que está, mas desde a morte de Miguel, não está bem dos nervos. Maricruz diz a Afonso, falando de si mesma, que essa mulher deve ter razão em deixar ele a pintar. Doris e Otávio estão em uma balada. Afonso diz a Mercedes que essa mulher é linda. Clementina diz a Afonso que é uma descarada. Afonso diz estar acostumado a coisas de alto risco. Mercedes pede a Afonso que a leve em uma balada. Maricruz irá os acompanhar. Eles chegam na balada e veem Otávio que está por ali com Doris. Doris os observa. Maricruz pede para eles ignorar o Otávio e a Doris. Doris diz a Otávio que ali está a selvagem. Otávio diz que ela é a dama de companhia da mãe de Afonso. Otávio pede que eles ignorem Maricruz. Doris pensa que Maricruz está ali para provocá-los. Maricruz observa os dois. Afonso brinda com sua mãe. Depois, ele pergunta a Mercedes se ela quer dançar. Eles saem para dançar. Clementina comenta com Maricruz de como Afonso está melhor e bem mudado com Mercedes. Doris diz a Otávio que venceu sobre aquela mulher. Ela o abraça e pede que ele a beije. Doris o beija. Maricruz fica incomodada. Afonso está dançando com Maricruz. Otávio os observa. Mercedes também os vê. Doris diz a Otávio que Afonso e aquela mulher se entendem muito bem. Doris diz a Otávio como Maricruz e Afonso estão dançando e tão próximos, e quase se beijando. Otávio diz a Doris que Maricruz está o provocando. Otávio se vira e vê eles dançando. Maricruz diz que já vai ir. Ela sai com Afonso. Afonso a deixa em casa. Maricruz dá boa noite e agradece. Depois, ela está lá na sua casa já. Maricruz canta a Juanita que Otávio a provoca e a persegue, e o encontrou com Doris em um baile. Amanhece. Afonso está no seu estúdio com os convidados, que é outros pintores. Afonso pede a todos que o empreste um quadro para sua exposição. Eles aplaudem e irão fazer isso. Célia diz a Clementina que suas amigas estão loucas para ver os quadros de Afonso. A empregada diz a Clementina que um senhor pergunta por ela e é o Otávio Narvaez. Otávio entra na casa. Afonso agradece a uns amigos. Natasha diz a Afonso se ele não se sente frustrado por isso que fez. Afonso diz que sim, mas não tem vontade suficiente para se dedicar à pintura e expor seus quadros. Clementina apresenta a Otávio a sogra de Afonso. Natasha diz a Afonso que aqueles que estavam na reunião dele não vão trazer os quadros, pois os pintores amam seus quadros como se fossem filhos. Afonso diz a Natasha que ela mudou muito. Natasha diz que a fez muito bem a temporada que passou no campo. Otávio diz a Clementina que foi ali a divertir Afonso e a dama de companhia dela. Ele diz a Clementina que Maricruz foi sua esposa e eles têm uma filha juntos, e Afonso a desprestigia no estúdio dele. Maricruz e Mercedes visitam Afonso no estúdio. Otávio diz a Clementina que Maricruz está sendo pintada por Afonso e ele não quer que continue assim. Clementina diz que é um quadro decente. Otávio diz a Clementina que diga a Maricruz que não se deixe pintar por Afonso. Mercedes diz a Afonso que acompanhou Maricruz para vê-lo.
ela se senta para ver Afonso pintar Maricruz. Clementina diz a Otávio que Afonso é um pintor que irá pintar o que quiser, e sua dama de companhia é uma mulher adulta e dona da própria vida. Afonso pensa que espera que tudo saia bem, e tenha quadro para a exposição. Aníbal bate na porta de Afonso. Ele entra e mostra a Afonso a sua pintura, que se chama Libertação. Afonso diz que vai ser uma honra expor aquilo no seu nome. Clementina diz a Célia que esse homem era o esposo de Maricruz e a persegue e está com ciúmes. Maricruz e Mercedes chegam em casa. Afonso diz a Aníbal que acredita que aquela obra vale muito. Clementina diz a Maricruz que o ex-marido dela esteve por ali. Afonso conversa com seu pai sobre sua exposição. Mercedes pergunta a Maricruz se ela esteve casada. Maricruz diz que sim. Célia, intrometida, disse que é um homem bastante prepotente e orgulhoso. Clementina diz a Maricruz que já explicou a Célia que Otávio está morrendo de raiva e ciúmes e por isso estava bravo. Maricruz fica brava. Célia diz a Mercedes que não a quer perto da Maricruz e elas vão embora. Mercedes diz a sua mãe que Maricruz é muito boa e a está ajudando a conquistar o Afonso. Célia diz a Mercedes que Afonso está conquistado pelos milhões delas. Clementina conta a Maricruz que Otávio ameaçou Afonso e elas. Maricruz diz a Clementina que vai contar toda a sua história. Clementina manda ela dizer depois da exposição. Doris diz a Otávio que quer ir na exposição de pinturas de Afonso e com ele. Maricruz agradece a Clementina pela confiança dela. Clementina diz a Maricruz que vão adiar os assuntos dela. Maricruz diz que até parece que os sentimentos podem ser adiados. Clementina diz, por que não, já que tudo depende se ela se propuser. Clementina diz que se Otávio passar da conta, seu filho não irá ficar de braços cruzados. Maricruz diz que também não. Afonso chega em casa. Clementina conta a ele que Otávio os visitou. Maricruz chega na sua casa e diz a Juanita que tem que ir embora dali o quanto antes. Clementina diz a Afonso que Otávio foi ali para dizer que ele pare de pintar Maricruz. Clementina diz a Afonso que Maricruz também ama o Otávio e eles se amam. Afonso diz a Clementina que gosta de Maricruz. Maricruz diz a Juanita que tem que sair dali, escondidas. Afonso diz à mãe que Maricruz está disposta que ele continue a pintando. Maricruz diz a Juanita que viu Otávio no estúdio de Afonso e nos braços da outra e também no baile. Elsa liga para Afonso e diz que vai na exposição dele. Afonso pede que ela não se atreva a ir. Doris está dirigindo e pensa consigo que Otávio não vai a enganar novamente. Maricruz está com um novo vestido. Ela diz a Juanita que tem que corresponder a Clementina e depois se vingar de Otávio. Juanita diz a Maricruz que na exposição não vai haver mulheres mais bonitas que ela. Maricruz diz a Juanita que Doris provavelmente irá. Juanita pede que ela ignore. Maricruz diz que vai fazer tudo o que possa para esquecer que leva dentro de ti uma selvagem. Doris e Otávio chegam na exposição. Maricruz já está lá com Afonso e conversando. Doris e Otávio chegam até eles e dá boa noite. Maricruz e Otávio se olham. Doris e Otávio observam o quadro de Maricruz. Maricruz diz a Afonso que não se importa da visita de Doris e Otávio por ali. Afonso se dá conta que ela está com ciúmes da Doris e do Otávio. Doris e Otávio veem o quadro Libertação, que supostamente é de Afonso. Uns homens comentam da pintura de Maricruz. Otávio se incomoda e diz aos senhores que aquela moça é uma dama que eles nem conhecem. Afonso comenta com seus amigos que a exposição é um sucesso. Otávio pede a Afonso que tire o quadro de Maricruz da exposição. Afonso se nega. Otávio vai até Maricruz e a puxa pelo braço. Maricruz pede que ele a solte. Otávio diz que o amor deles não tem remédio. Doris pergunta a Otávio se ele não está orgulhoso de que irá se casar com ela. Otávio diz que sim. Clementina e Francisco olham um jornal. Clementina diz que o quadro da sua dama de companhia foi muito elogiado na exposição. Afonso lê o jornal, que sua exposição foi um sucesso. Aníbal visita Afonso. Ele abraça Afonso e o agradece.
Maricruz vê o jornal e diz a Juanita que está cada vez mais decepcionada pelo fácil de mentir e enganar. Afonso faz uma oferta a Aníbal de comprar o quadro dele. Aníbal não quer vender. Várias amigas de Célia conversam com ela sobre o casamento de Mercedes. Aníbal diz a Afonso que vai pintar muitos quadros. Afonso pede que Aníbal o deixe sozinho e ele está esperando por uma visita. Afonso dá um dinheiro a Aníbal. Afonso pensa consigo que não irá devolver o quadro de Aníbal. Maricruz diz a Juanita que tem muito trabalho, já que em breve é o casamento de Afonso e Mercedes. Juanita pergunta de Otávio. Maricruz diz a ela que Otávio foi na exposição com Doris. Ela diz que Otávio vai casar com Doris, viver na Ilha Dourada e será como ele sempre quis. Otávio está arrumando suas coisas e pensativo. Afonso recebe a visita de um senhor. O homem diz a Afonso que se interessou em uma das obras e quer comprar o quadro Libertação. Afonso diz a ele que não quer vender. O homem conta a Afonso sobre o que viu naquele quadro para querer o comprar. Afonso fica pensativo. Maricruz entrega uns convites a Clementina, que a senhora recebeu. Clementina mostra a Maricruz o jornal e a exposição foi sucesso. Afonso diz ao senhor que vai pensar na proposta dele de vender o quadro Libertação. Depois, o homem vai embora. Afonso diz sozinho: $1.150.000 por um quadro daquele cretino do Aníbal, e é uma fortuna para ele, uma fortuna que pode ser para mim. Clementina diz a Maricruz que suas amigas querem que Afonso a pinte devido ao sucesso da exposição. Afonso pensa consigo que irá dar um dinheiro a Aníbal, mas aquele quadro ficará para ele. Otávio pensa consigo que irá exigir a Afonso que tire a pintura de Maricruz da galeria dele. Maricruz lê os convites que Clementina recebeu. Clementina diz a Maricruz que não se cansa de escutar elogios e está muito orgulhosa e contente. Depois, as duas ouvem uma notícia na TV que roubaram o quadro que tem a pintura de Maricruz. Otávio está com o quadro em sua casa e está furioso e morrendo de ciúmes. Ele começa a estragar a pintura com a faca. Afonso diz à sua mãe que já soube do que aconteceu, mas não pode fazer nada. As polícias estão na galeria em que estava o quadro de Maricruz, que foi roubado. Um policial dá ordens ao companheiro. Aníbal vai até a casa de Afonso e pede seu quadro. Afonso oferece 20 mil pelo quadro. Depois, ele recebe a visita de Maricruz. Aníbal vê que é a dama do quadro roubado. Otávio está muito nervoso e estraga todo o quadro de Maricruz. Aníbal pede seu quadro a Afonso. O moço não quer devolver, mas Aníbal também não quer vender. Afonso manda Aníbal pensar no dinheiro que o irá pagar pelo quadro. Maricruz pergunta a Afonso por que está oferecendo 20 mil a Aníbal. Afonso diz que é porque ele já vendeu o quadro e por $1.150.000. Maricruz fica surpresa. Depois, Afonso diz a Maricruz que foi Otávio Narvaez que roubou o quadro dela. Otávio recebe a visita de Doris. Ela vê que ele roubou o quadro de Afonso. Maricruz diz a Afonso que não acredita no que ele está demonstrando. Afonso diz a Maricruz que se denunciar Otávio, a polícia vai o encontrar com o quadro. Otávio diz a Doris que foi muito fácil para roubar a obra. Maricruz ofende Afonso pelo que ele irá fazer, de vender o quadro de Aníbal. Afonso diz a Maricruz para ela ser sua cúmplice, pois tem muito a perder nesse caso. Maricruz diz a Afonso que para ele não posaria mais em nem morta. Afonso diz a ela que sua mãe vai se libertar de uma aventureira que tem um passado obscuro e tenebroso. Maricruz dá um forte tapa na cara de Afonso. Otávio diz a Doris que vai limpar aquela bagunça. Doris o quer ajudar e o proteger caso a polícia saiba que ele roubou o quadro. Maricruz diz a Afonso que ele é um desgraçado e covarde. Afonso diz a Maricruz que a presença dela na casa dos seus pais não era nada significante. Maricruz sai do estúdio dele. Doris aconselha Otávio a levarem essa pintura estragada em um correio para chegar até o pintor. Maricruz chega em casa e diz a Juanita que acredita que já não tem trabalho e estava trabalhando na casa de um monstro e a mãe do Afonso não sabe como é o filho. Um policial chega na casa de Clementina e procura pela dama de companhia dela para interrogá-la pelo roubo do quadro. Maricruz diz a Juanita que Afonso sabe que Otávio roubou o quadro dela e Afonso o pode acusar.
Afonso conta a Liz que a dama de companhia de sua mãe o insultou. Afonso recebe uma ligação de Elsa, que diz que não conseguiu ir na exposição dele. Ela diz que quer se encontrar com ele. Depois, Afonso conta a Liz que não encontra a forma de tirar essa grudenta de cima dele. Maricruz retorna à casa de Clementina. Clementina diz a Maricruz que o policial a quer interrogar pelo roubo do quadro dela. Maricruz começa a ser interrogada. Aníbal está com medo de roubarem seu quadro e não sabe por que Afonso quer comprar dele. Mas Aníbal não quer vender. Maricruz diz ao policial que o roubo do quadro foi obra de um delinquente. Depois, o policial vai embora. Aníbal diz sozinho que quer seu quadro novamente e se Afonso não o devolver, vai cobrar com o sangue dele. Maricruz diz a Clementina que não é uma modelo que quer vender nada. Clementina diz a Maricruz que o quadro dela pode ter sido roubado por amigas de Afonso ou por Otávio. Maricruz diz à senhora que vai embora daquela casa. Doris e Otávio conversam em um restaurante. Maricruz diz a Clementina que é por causa do filho dela que não quer ficar por ali. Ela diz que não vai ficar naquela casa. Doris e Otávio comentam sobre o quadro de Maricruz que ele roubou. Afonso volta à casa de sua mãe. Clementina pergunta ao filho o que ele fez a Maricruz para ela ir embora de sua casa. Afonso, descarado e mentiroso, diz que não tem culpa de nada. Depois, conta a Clementina que o ex-marido dela roubou o quadro. Clementina diz ao filho que ele devia dizer à polícia. Afonso diz para Clementina esquecer de Maricruz. Afonso e Clementina estão felizes pelo sucesso da exposição dele. Juanita pergunta a Maricruz como foi na casa de Clementina. Maricruz diz a Juanita que já não tem emprego e vão ter que mudar dali e não dizer a ninguém. Afonso recebe em uma caixa o quadro de Maricruz, todo estragado. Ele lê uma carta que é de Otávio. Afonso diz a Natasha que pode fazer muito mal à ex-mulher de Otávio, e é isso que vai fazer. Juanita pede a Maricruz que descanse um pouco. Maricruz diz que não sabe o que fazer com sua cabeça. Tudo que Maricruz sofreu e passou na vida é mostrado em cena. Célia diz a Clementina que os comentários sobre a dama de companhia dela não são nada favoráveis. Clementina diz que isso são calúnias. Mercedes pergunta de Maricruz. Clementina conta que a despediu. Afonso diz a Natasha que vai trabalhar com aquele quadro que recebeu todo estragado e vai fazer uma pintura nua naquela de Maricruz. Maricruz diz a Juanita que Afonso é capaz de qualquer coisa. Mercedes pergunta a Clementina por que despediu Maricruz. Clementina diz que não foi por nada, mas sim pelo roubo do quadro dela, e a polícia a estava interrogando. Maricruz diz a Juanita que sempre soube que Afonso era descarado e sem vergonha, mas agora sabe que é uma pessoa ruim. Otávio recebe uma ligação de Simone com notícias de seu filho. Depois, o policial vai até o quarto de Otávio e quer o interrogar pelo roubo de um quadro. Afonso começa a pintar sozinho a Maricruz nua. Ele imagina como seria o corpo dela. Otávio diz ao policial que está dando muita importância para um quadro de pouco valor. O policial diz que somente 2 pessoas podem ter roubado o quadro, ou ele ou a mulher. Afonso fica pintando o quadro de Maricruz. Otávio revela ao policial todo. Afonso recebe a visita de um policial, dizendo que apareceu o ladrão do quadro dele, que é o Otávio. Aníbal vai na galeria de pinturas. Ele observa sua obra. O policial diz que ele tem que ir depois. Afonso fica feliz pelo que aconteceu com Otávio. Juanita olha no jornal e procura por apartamento para morarem. Maricruz diz a Juanita que tem que procurar por trabalho o mais rápido possível. Afonso vai à delegacia. Otávio já está por lá. Afonso diz que não quer o acusar. Otávio chega até Doris e diz que já encontraram ele, que foi o que roubou o quadro. Clementina pelo telefone pergunta a Afonso por que ele não foi a ver. Ele diz que está ocupado. O policial Ximenes diz ao amigo que entre Otávio e Afonso pode ter um grande problema. Afonso diz à sua mãe que hoje mesmo quer montar a tela que acaba de pintar para exibir no lugar da outra. Clementina suspeita no que Afonso estará metido. Otávio diz a Doris que Afonso não acusou de nada. O quadro de Maricruz nua é exposto. Várias pessoas olham. Aníbal acha o quadro de Afonso bonito. Clementina vê no jornal e diz ao marido que Afonso está louco. Ela lê o jornal, onde diz que Afonso pintou Maricruz nua.
Maricruz olha o jornal procurando por trabalho. Juanita diz que vai comprar o jornal de hoje. Maricruz entrega o dinheiro a Juanita. Maricruz fica perto da sua filha. O comprador dos quadros visita Afonso e o elogia pelo quadro da dama nua que ele pintou. Clementina recebe uma ligação de Célia. Célia pede explicações a Clementina do que saiu nos jornais. Clementina diz que é uma pintura nua, artística, na qual está sua dama de companhia. Célia diz que já não haverá casamento de Afonso com sua filha. Afonso diz ao comprador que vai prolongar a exposição por mais uma semana. Maricruz vê no jornal o quadro que Afonso pintou dela. Clementina diz a Célia que a dama de companhia já foi embora de sua casa e a despediu. Clementina diz a Francisco que não haverá casamento. Maricruz fica chocada ao ver o jornal. Maricruz diz a Juanita que Afonso de Lomo merece ser assassinado e é isso que ela vai fazer. Célia diz a Mercedes que ela não vai casar com Afonso. Maricruz está tomada pelo ódio e quer matar Afonso. Juanita tenta acalmar, mas ela acaba saindo. Mercedes ameaça tirar a própria vida, pois sua mãe não quer deixar ela se casar com Afonso. Maricruz chega na porta do estúdio de Afonso e grita. Aníbal está ali e tenta acalmá-la. Juanita está com Lupita e pensativa no que Maricruz pretende fazer. Maricruz diz a Aníbal que vai assassinar Afonso. Maricruz diz a Aníbal que não posou nua para Afonso. Aníbal elogia o quadro de Maricruz, mas ela está com muito ódio e quer acabar com Afonso. Clementina diz a Afonso que ele rompeu o compromisso com Mercedes. Maricruz diz a Aníbal que vai acabar com Afonso. Depois, a moça sai. Aníbal espera por Afonso. O comprador do quadro de Afonso passa por ali e diz a Aníbal para dar um recado seu a Afonso. Clementina diz a Afonso que ele brigou com muitos milhões. O comprador do quadro diz a Aníbal para dizer a Afonso que vai falar hoje mesmo com ele sobre o quadro, que é para levar o quadro Libertação ao seu hotel. Aníbal fica confuso. Maricruz anda pela rua e diz que vai acabar com o sem vergonha do Afonso. A moça pega um táxi. A empregada diz a Clementina que Hermínia a ligou. Clementina conversa com sua amiga Hermínia e fala mal de Célia. Maricruz pensa consigo que agora todos saberão que ela é a mais linda e deve se sentir orgulhosa pelo quadro, mas não ser capaz de sujar suas mãos de sangue, sendo que o culpado de tudo foi o Afonso. Maricruz retorna à sua casa e diz a Juanita que não encontrou Afonso. Doris vê o quadro de Maricruz nua. Afonso retorna ao seu estúdio. Aníbal diz que Adão foi ali para acabar com ele. Maricruz diz a Juanita que não vai conseguir trabalho por causa da fama daquele quadro. Maricruz diz a Juanita que ela terá que sair do seu lado. Juanita diz que não vai deixar ela. Maricruz diz a Juanita que Afonso queria se vingar dela e a difamar. Afonso diz a Aníbal que Maricruz não seria capaz de matá-lo. Mercedes chega à casa de Clementina e a avisa que fugiu de sua casa. Maricruz diz à filhinha que ela não tem culpa da sua vida ser um caos. Juanita diz a Maricruz para sair um pouco, para dar uma volta. Maricruz diz que vai ver uma pessoa que a alegra. Aníbal conta a Afonso do comprador do quadro que o visitou. Afonso diz a Aníbal que não vai vender esse quadro, já que é de Aníbal. Mercedes conta a Clementina que sua mãe bateu nela por ela querer se casar com Afonso. Afonso diz a Aníbal que vai ter uma visita feminina. Aníbal sai dali. Afonso logo liga para o comprador. Mercedes conta a Clementina que Afonso fez uma coisa com ela. Clementina fica chocada e pensa que Afonso e Mercedes devem ter se envolvidos. Afonso pensa consigo que tem que acabar com esse negócio da venda do quadro. Mercedes diz a Clementina que irá ficar ali até se casar com Afonso. Clementina pede a Rita que tranque as portas da sua casa. Célia não consegue encontrar sua filha. A empregada diz que acha que Mercedes deve ter saído de casa. Célia liga para Clementina e pergunta de Mercedes. Clementina diz que ela não está na sua casa. Afonso combina com o comprador de se verem. Afonso diz sozinho. Aníbal, você perdeu, que as asas do bosque te acompanhem. Mercedes fica feliz por Clementina, por ela não ter dito nada à sua mãe que ela está por ali. Doris chega em casa rindo. Maricruz toca a campainha de uma casa. Mudinha abre a porta. As duas se abraçam.
Maricruz conversa com Mudinha e Mudinha está feliz. Afonso leva o quadro para o comprador. O comprador o dá um cheque. Clementina diz a Mercedes que não consegue se comunicar com o Afonso. Afonso diz ao comprador que vai se dedicar à pintura. Afonso chega na sua casa. Clementina manda ele enfrentar as responsabilidades que ele terá que casar com Mercedes. Maricruz conta a Juanita que Mudinha vive feliz e se emocionou vendo tudo na casa da irmã. Maricruz procura por trabalho e é recusada em todos os empregos. Aníbal vai na galeria e fica chocado, pois não encontra seu quadro ali. Doris vê o jornal, que mostra Maricruz nua. Aníbal vai até na delegacia e diz ao policial sobre seu quadro, que foi roubado. O policial diz que ele tem que demonstrar que a pintura é dele. Doris liga para Otávio. Ela pergunta se ele sabe da notícia e roubaram outro quadro de Afonso. Os policiais não entendem o que está acontecendo com o pintor e os quadros deles que estão sendo roubados. Maricruz chega em casa. Ela diz a Juanita que não encontrou nenhum trabalho. Doris avisa a Otávio que roubaram o quadro Libertação de Afonso. Doris conta a Otávio do quadro que Afonso fez de Maricruz nua. Célia chega na casa de Clementina e pergunta da sua filha. Otávio pega um táxi. Clementina tenta tranquilizar Célia. Célia diz a Clementina que o filho dela se tornou um miserável e asqueroso. Célia pede a Clementina que chame sua filha. Otávio vai na galeria e vê o quadro que mostra Maricruz nua. Ele em pensamento diz: ele a pintou nua e ela deixou. Ele chora. Clementina diz a Célia que Mercedes sabe mais do que parece. Clementina diz que o casamento será quando Célia decidir. Célia diz que não dará nenhum centavo do dinheiro dela. Otávio sai da galeria de pintura, na intenção de matar Afonso. Maricruz não sabe que caminho tomar em sua vida. Juanita vê brincando com a filha. Afonso diz ao policial que não sabe o que aquele homem diz, e nem quem roubou o quadro A Libertação, que aquele homem é um louco. Clementina diz a Célia que seu filho não precisa do dinheiro dela. Afonso diz ao policial que não tem a menor ideia de quem roubou o quadro. Afonso retorna a seu estúdio. Aníbal ameaça com a faca e pede seu quadro. Afonso diz que roubaram esse quadro. Aníbal diz que vai matá-lo. Afonso revela que vendeu o quadro e vão dividir o dinheiro. Juanita acorda Maricruz e diz que já são 10 da manhã, para poderem procurar outra casa para morarem. Afonso diz a Aníbal que vai dar muito dinheiro. Aníbal está desesperado. Afonso tenta dar vinho. Aníbal diz que ele não convence com nada. Eles começam a brigar. Aníbal cai e Afonso o dá vários chutes. Aníbal diz que vai assassiná-lo. Maricruz diz a Juanita que na noite do seu trabalho apenas foi aprender. Aníbal consegue agarrar Afonso. Afonso cai em cima de Aníbal, que estava com a faca. A faca acaba acertando no coração de Afonso. Afonso morre. Aníbal foge. Um tempo depois, Otávio chega até ali e fica chocado ao encontrar o Afonso morto. Otávio sai e encontra um amigo de Afonso. Otávio diz que Afonso está morto. O amigo de Afonso pensa que foi Otávio que acabou com Afonso. Ele telefona. Clementina pega o telefone. A moça desmaia ao saber que o filho sofreu um atentado. Maricruz diz a Juanita que está propondo que ela saia dali pelo bem dela. Ela diz a Juanita que é a sua melhor amiga e ela está em liberdade em procurar o trabalho que quiser. As empregadas tentam fazer Clementina reagir. A empregada avisa Francisco que Afonso foi ferido. Otávio está em casa e não sabe o que fazer. A polícia bate à porta dele e diz que ele está detido pelo crime contra Afonso. Doris liga para o hotel de Otávio e a loira fica sabendo que o moço foi preso. Célia chega na casa de Clementina. A empregada avisa que assassinaram Afonso. Célia fica com a amiga Clementina. Clementina chora e sofre e quer ver o filho. Otávio conta ao policial que foi decidido a acabar com Afonso, mas o encontrou ele já morto. Maricruz vê na TV que diz que Afonso morreu e Otávio foi preso como assassino. Maricruz sofre. Ela chama Juanita, que também fica chocada. Clementina se desespera e chama por Francisco. Maricruz diz a Juanita que Otávio matou Afonso por causa dela.
Ela se culpa por não ter perdoado Otávio desde o começo. Otávio contou ao policial que pôs a mão em Afonso para saber se ele estava vivo, mas ele já estava morto. O policial disse que ele está detido por homicídio. Otávio nega ter matado Afonso. Maricruz diz a Juanita que foi sua culpa e se for dizer que foi ela quem matou, não vão o prender. Ela avisa a Juanita que vai se entregar no lugar de Otávio. Juanita pergunta da filha dela. Maricruz pede a Juanita que deixe sua filha com Otávio. Doris recebe uma ligação do seu pai, que diz que acaba de saber que Otávio assassinou um homem. Doris diz que Otávio não cometeu nenhum delito. Doris pede ajuda com o dinheiro a Bartolomeu para ela tirar Otávio da cadeia. Maricruz vai na delegacia. Ela conta que assassinou Afonso. Bartolomeu diz a Doris que não vai dar a ela nenhum centavo para ajudar o Otávio. Maricruz diz ao policial que trabalhava de dama de companhia para a mãe de Afonso. Ela conta que enterrou um punhal no coração de Afonso e não se arrepende. Doris fica meio triste com Bartolomeu por ele ter desligado na cara dela. Ela diz que tem que ajudar Otávio e vai arrumar um jeito de ajudá-lo, sem a ajuda do pai. Maricruz diz ao policial que, apesar de ser mulher, é forte. Ela se confessa culpada. O policial diz que ela está detida. Otávio é solto. O policial conta que já se apresentou a assassina. Francisco conta a Clementina e todos que foi a dama de companhia dela que acabou com Afonso. O policial diz a Otávio que quem matou Afonso foi Maricruz. Otávio fica chocado. Clementina sofre pela morte do filho. Mercedes revela que está solteira e Afonso nunca fez nada com ela. Célia fala a Clementina mal da dama de companhia dela. Clementina diz a Francisco que ele tem que procurar o melhor advogado para acusar a Maricruz. Otávio diz ao policial que Maricruz é inocente e foi ele que acabou com Afonso e Maricruz o quer proteger. O policial fica confuso. Otávio sai da delegacia. Doris o abraça. Otávio diz a Doris que foi Maricruz que assassinou Afonso. Aníbal se lembra quando assassinou Afonso e diz que acabaria com ele de novo. Maricruz está na cela e pensa consigo que Otávio terá que se encarregar de sua filha o tempo que ela estiver na cadeia. Doris fica surpresa ao saber que foi Maricruz a assassina do Afonso. Otávio conta a Doris que Maricruz se entregou porque ele estava preso. Juanita diz pelo telefone que Maricruz não é culpada. Juanita vai levar a Lupita para o pai dela. Otávio conversa com si mesmo sobre como Maricruz deve ter acabado com Afonso. Ele pensa consigo que vai ajudá-la. Juanita leva Lupita para Otávio e diz a Otávio que Maricruz não assassinou esse pintor e se entregou à polícia para salvá-lo. O policial diz ao companheiro que as digitais que encontraram na faca foi as do Narvaez e de outra pessoa, mas não de Maricruz. Mercedes visita Maricruz. Otávio diz a Juanita que não foi ele que assassinou Afonso. Mercedes pergunta a Maricruz por que ela acabou com Afonso. Maricruz diz que foi porque ele a pintou como se estivesse nua. Mercedes se lamenta com Maricruz, já que ela não se casará mais com Afonso. Clementina diz a Francisco que se for preciso, ele gastará tudo o que eles têm, para que aquela mulher seja condenada para sempre. Os policiais conversam e tentam saber quem realmente é o culpado do crime contra Afonso. Juanita conta a Otávio a história de Maricruz, quando começou a trabalhar na casa de Clementina e conheceu Afonso, e tudo o que aconteceu com ela desde então. Mercedes conversa com Maricruz sobre supostamente ela ter assassinado Afonso. Clementina diz a Francisco que quer vingar o filho deles. Maricruz agradece a Mercedes e pede que ela vá embora. Otávio vai até Doris e diz que foi implorar que ela o ajude a tirar a Maricruz da cadeia. Doris diz que faz com uma condição. Maricruz diz a Mercedes que ela não pôde fazer nada para ajudá-la. Mercedes diz a Maricruz que Clementina está enlouquecida pelo que aconteceu. Maricruz conta a Mercedes os motivos pelos quais assassinou Afonso. Doris diz a Otávio que vai dar todo o dinheiro para ele tirar Maricruz da cadeia, depois que ele se casar com ela. Maricruz conta a Mercedes que não se importa de ficar na cadeia. Otávio diz a Doris que casa com ela, mas antes tem que tirar a mãe da filha dele da cadeia. Acontece o enterro de Afonso.
Clementina e todos os familiares e amigos sofrem. A senhora se despede do seu filho. Depois, ela chega em casa. Clementina quer que Maricruz fique muitos anos na cadeia pela morte do Afonso. Otávio chega na delegacia. O policial diz que as visitas estão proibidas. Maricruz está na sua cela e pensa consigo que tem a culpa por Otávio não ter chegado nada na vida. O advogado de Maricruz a visita e diz que uma pessoa o vai pagar para ele ajudar. E ela tem que ser sincera. Maricruz pensa na sua filha e chora. O policial diz a Maricruz que ela passará por presídio de mulheres. O advogado tranquiliza Maricruz. Doris percebe que Otávio ama Maricruz muito, a ponto de se casar com ela para Maricruz ficar livre. Maricruz diz ao advogado que vai ser muitos anos de condenação. O advogado diz que está ali para poder ajudá-la. Doris diz a Otávio que odeia a Mendonça desde que a conheceu. Maricruz conta ao advogado que está divorciada e também tem uma filha e vai ficar na cadeia e perder tudo. Doris pede a Otávio que leve Miguel e Lupita com eles e vão ficar nos melhores colégios da Ilha Dourada e os dois terão uma nova vida. Otávio não quer fazer isso, pois não vai deixar Maricruz na cadeia. O juiz faz perguntas a Maricruz, mas ela declara o mesmo de ter acabado com Afonso. Maricruz é levada para o presídio. Célia e Mercedes veem a notícia no jornal que Maricruz foi levada para o presídio. Mercedes sente pena dela. Umas presas brigam no presídio. Maricruz chega até o presídio. As carcereiras a levam até o diretor. Maricruz assina uns papéis. Otávio diz sozinho que Doris pensa que Maricruz acabou com Afonso. Ele se pergunta em pensamento por que Maricruz não parou de rejeitá-lo. Ele diz que Maricruz se entregou porque pensou que ele era o culpado. Depois diz: "Meu Deus, qual será a verdade?" Maricruz se apresenta ao diretor e ele conta a ela como é o presídio e como são as regras. O padre Juliano lê o jornal. Depois mostra a José Antônio, que vê que Maricruz assassinou um pintor. Juanita pergunta a Otávio se ele não vai ver Maricruz. Otávio diz que foi lá, mas não deixaram vê-la. Otávio fica sabendo pelo advogado que Maricruz está no presídio de mulheres. Natasha avisa ao padre Juliano que Maricruz assassinou um pintor. O padre diz que isso não pode ser e Maricruz é uma das melhores pessoas sobre a terra. O padre conta a José Antônio que há um escândalo entre esse pintor e a Maricruz. Otávio fica triste por saber que Maricruz já está no presídio. O advogado diz que não pode fazer nada porque Maricruz insiste em ser culpada desse assassinato. José Antônio chega em casa e avisa a Esther que Maricruz está na cadeia. Padre Juliano mostra a Álvaro o jornal. Álvaro fica surpreso por Maricruz ter ido para a cadeia. José Antônio conta a Esther que a Maricruz assassinou um pintor. Esther fica chocada. José Antônio sai para cobrar o aluguel. Maricruz chega no pátio do presídio. A carcereira diz a ela que vai levá-la até a cela dela. Álvaro diz ao padre que Maricruz deve estar precisando de muita ajuda e vai averiguar sobre o que está acontecendo. Perico avisa a Nilda que Maricruz foi para a cadeia. Maricruz é levada para sua cela e casualmente Maricruz se reencontra com a Carola Canseco, que está presa ali, e a sua colega de cela. Perico diz em libras para Mudinha se tranquilizar. Mudinha sofre pelo acontecido. Nilda tranquiliza sua filha. Maricruz pergunta a Carola o que ela faz ali. Carola diz que é por algo que não importa, mas é por ela não ter se comportado bem. Carola diz a Maricruz que aguardava a chegada dela por ali. José Antônio vai cobrar o aluguel de um senhorzinho. Um homem diz a José Antônio que não tem como pagá-lo. O homem não tem dinheiro. José Antônio dá até a noite para conseguir esse dinheiro para pagar esse aluguel, pois senão terá que ir embora dali. Carola pergunta a Mendonça se o homem que ela assassinou era o amante dela. Maricruz fica calada e não diz nada a Carola. Carola começa a atormentar. Maricruz diz a Carola que Afonso não era seu amante. Maricruz pede que Carola não converse com ela. Célia diz a Clementina que Maricruz vai passar muitos anos na cadeia. Depois, Célia conta a Mercedes que Maricruz já está no presídio. José Antônio diz a uns moradores que se não pagarem, vão ter que ir para outro lugar. José Antônio corre com seu cavalo.
Passa uma cobra na estrada e o cavalo pula. José Antônio cai no chão e acaba sendo arrastado pelo cavalo. Ele grita de dor. Um tempo depois, Santa e Amador encontram José Antônio mal. Carola diz a Mendonça que não estão no cassino. Maricruz diz que sabe que está na cadeia por ter assassinado um homem e provavelmente Carola está ali por ser uma ladrona. Carola a atormenta. Maricruz diz que Carola a conhece muito bem e sabe que ela não se curva diante de nada. Esther vê José Antônio e se desespera. Carola diz a Maricruz que ali serão as piores inimigas. Carola diz a Maricruz que ela terá que aguentar. Maricruz diz que verão quem amarga a vida de quem. O médico conta a Esther que José Antônio está grave. José Antônio é medicado. Maricruz pede que Carola a deixe em paz. Carola diz que nunca, e está ali por parte de culpa dela. Carola revela a Maricruz que está ali porque matou um homem que a ajudou, mas depois roubou todo o seu dinheiro. Otávio vai no presídio e diz que quer ver uma presa. Carmela diz a Carola que isso é uma casualidade da Maricruz estar ali e Carola a ter encontrado. Carola diz a Carmela que vai fazer a vida da Mendonça um inferno. Maricruz está na sua cela e pensa novamente na sua filha. Uma presa vai até ela e se apresenta como Cira. Ela conta que Carola é uma coisa séria. Cira diz a Maricruz que elas podem ser amigas. Carmela vai na cela de Maricruz. A assistente diz a Otávio que ele não pode ver Maricruz e tem o dia certo de visita. Carmela pede um cigarro a Mendonça. Maricruz pede que ela vá embora dali. Carmela tenta machucar Maricruz. Maricruz manda ela soltar e não pôr a mão dela. Otávio sai do presídio e não conseguiu ver Maricruz. Doris está por ali e o chama. Maricruz e Carmela discutem. A carcereira chama Carmela para deixar Maricruz em paz. Depois, Teresa, que é a carcereira, conta a Maricruz como são as presas dali. Doris diz a Otávio que ele faltou respeito a ela, vindo ver aquela mulher. Otávio diz a Doris que quer ver Maricruz para dizer que não assassinou Afonso. Álvaro vai até o padre e diz que vai para a capital para ajudar Maricruz. O médico pede autorização a Esther para operar José Antônio. Esther sofre pelas condições do marido. O padre diz a Álvaro que as notícias nos jornais estão claras e Maricruz deve ser a culpada do assassinato. Maricruz está deitada. A carcereira diz que ela tem visita. Maricruz vê que a visita é Doris. Otávio diz a Juanita que vai ver Maricruz hoje, por ser dia de visita. Doris diz a Maricruz que veio em missão de paz. A loira diz a Maricruz que se interessou pelo caso dela. Doris avisa que está pagando advogado para Maricruz. Juanita diz a Otávio que queria acompanhá-lo para ver Maricruz, mas tem que ficar com os meninos. Aníbal ainda está bravo, pois Afonso roubou seu quadro e não sabe como irá recuperar. Maricruz diz a Doris que, pelo que sabe, Otávio é quem está pagando o advogado. Doris diz que é ela que está pagando. Maricruz diz a Doris que não precisa mais do advogado. Doris diz a Maricruz que em breve vai casar com Otávio.